Uma palavra bem conhecida, mas que muitas das vezes se esquecem do peso dela, se encontra no livro de Samuel, capítulo 4. 1 de Samuel, capítulo 4, onde narra a vitória dos filisteus sobre os israelitas. O fato é que na época o Senhor tinha usado Samuel, não só por um momento, mas praticamente durante toda a vida de Samuel, para mostrar para Eli, o sacerdote, que as coisas precisavam mudar. O Senhor tentou, através de Samuel, por muito tempo fazer com que Eli, o sacerdote, colocasse ordem na casa e guiasse os seus filhos no caminho que agradava o Senhor, ensinasse a eles, né? Ensina ao teu filho o caminho que se deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Mas, infelizmente, o tempo passou, Eli engordou e ficou cego. E a cegueira de Eli não era só física, né, pela muita idade, era espiritual, porque ele não atentava para o perigo de estar indo contra a vontade do Senhor Deus, contra a ordem do Senhor Deus. E estar fazendo, né, ele fazia de qualquer forma a obra do Senhor, porque ele não colocava rédea nos seus filhos, ele não colocava, né, o principal, que era o temor a Deus, no coração dos filhos dele. Então ele se tornou um homem pesado, né? Você lê isso no livro que fala sobre a morte dele, né? No momento em que fala da morte dele. Mas ele era pesado também, não somente em estatura física, né? Em peso corporal. Ele era pesado para a obra de Deus, sabe? Ele era um peso morto, difícil de carregar. Mas chegou um momento em que Deus deu o basta. Então, esse basta demorou. Você vê que a palavra fala que ele foi sacerdote por 40 anos daquele povo. E ele já estava com 98 anos quando a morte dele veio. E no mesmo instante que veio a morte dele, os filhos já estavam mortos e a nora morreu também, devido àquela notícia aterrorizante de que seu marido, seu sogro, tinha morrido. Ela se abaixa e ali ela tem um filho. E ali ela desfalece e morre. Então ela chama esse filho de acabou. Acabou-se a glória, né? Acabou-se Israel. Trazendo isso para os dias de hoje, a gente vê aí, a mesma coisa acontecendo. Deus por muito tempo tentou usar seus servos, seus profetas, o pequeno rebanho, para falar muitas das vezes até mesmo com os grandes da igreja atual. Para falar com pastores de renome, para falar com cantores, do maior ao menor, Deus usou alguém para dar o aviso da vinda de Jesus e que as coisas precisavam mudar, que a fé precisava ser acendida, né, no coração de todos. As pessoas perderam a fé, né? Elas vivem numa fé morta. Elas engordam o seu bolso, elas comem o bom e o melhor dessa terra, se aproveitam da misericórdia de Deus, mas infelizmente estão cegadas de entendimentos, cegas, não percebem o perigo dessa hora. E um dia então, no momento de batalha ali daquele povo apostatado, longe dos caminhos do Senhor, Israel tenta por uma última vez se agarrar à antiga glória que tinha. Deus está conosco, a arca do concerto, né? A arca está conosco. Vamos pegar então a arca e vamos para a batalha, porque só ela nos bastará, não perderemos. Eles já tinham perdido, na verdade, 4.000 homens, antes mesmo da batalha final, do momento de vergonha deles. E eu fico pensando, né, esses 4.000 homens representam os 4.000 anos, né, que Israel tentou ou era obrigado, digamos assim, ou disse que fazia a obra de Deus na terra, né, levava o nome de Deus às nações e acabou não levando. Então, morreu 4.000 homens e ainda assim eles continuaram com aquela, né, vontade de vencer, achando que porque carregavam o nome de Deus, porque carregavam a arca, poderiam vencer. E aí o que acontece?
passam uma vergonha terrível, porque a arca não lhes garantiu a vitória. A arca foi levada. Hoje, trazendo para os dias de hoje, não adianta se dizer cristão. Se dizer cristão, levar o nome de Cristo, pregar o evangelho, ser obreiro, né, na obra, não lhe garante realmente a vitória. E qual é a vitória de todo cristão? A palavra do Senhor diz, é a nossa coroa, né? Dar-te-ei a coroa da vida, essa é a nossa vitória. Ser fiel e dar-te-ei a coroa. Correr na nossa vida inteira, né? Na nossa caminhada cristã, não desistir, perseverar e ir até o fim para ganhar essa vitória, né? Bom, enfim, então, durante muito tempo Deus tem avisado que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vindo, que a igreja tinha que se preparar. E porque a igreja está cegada de entendimento, está gorda, bastarda, ela está que nem Eli. Não consegue enxergar que a derrota, a destruição está diante dos seus olhos. Acha que pode enfrentar o inimigo com um pouco da palavra que ainda tem, com um pouco da fé que ainda tem. Amados, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar sempre dispostos a fazer a vontade de Deus. Aquele povo não fazia mais a vontade de Deus. Deus os entregou na mão dos inimigos. E assim será com o povo que perderam o arrebatamento, por não estarem mais protegidos debaixo das asas do Senhor Deus, como diz o Salmo 91, serão entregues na mão do governo do anticristo na grande tribulação que se aproxima. Não adianta querer carregar a arca, ou seja, querer carregar a palavra, querer dizer que é cristão. Tem que verdadeiramente ser cristão, tem que verdadeiramente estar protegido por Deus, estar tendo, sabe, como diz a palavra, intimidade com o Senhor. No seu dia a dia, na sua busca pessoal. Samuel estava com o Senhor. Ele viu tudo isso acontecendo, mas ele não foi atingido. Viveu por muito tempo. A noiva de Cristo está vendo tudo o que está acontecendo, o inimigo se aproximando, matando muitos até mesmo dos nossos, né, daqueles que se dizem cristãos. Matando em que sentido? Matando na fé e matando literalmente também nos países que perseguem os cristãos. E nós sabemos que ele está vindo. E o desespero que afligiu aos filisteus quando eles ouviram o barulho dos soldados israelitas é o mesmo que vai acontecer na grande tribulação. A Bíblia avisa, ai dos moradores da terra, porque Satanás vem com fúria sabendo que pouco tempo resta. Ou seja, é o desespero da última hora. É tipo ou vai ou racha. Agora ou eu acabo com eles ou então eu vou ser escravo deles, como disseram os filisteus nesse texto. Eles vão tentar de todas as formas fazer com que os cristãos pereçam, que a fé seja apagada. Mas o Espírito Santo de Deus deu oportunidade para todos, avisando incessantemente. Consertem seus caminhos, conserta a sua casa. Um dia, tudo que Deus anunciou vai se cumprir. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia, Deus já tinha o avisado que ele estava em falta com Deus. No fundo, a igreja apostatada de Laodiceia sabe que está em falta com Deus. Só que como ela já se conformou com as coisas desse mundo, como ela já se amoldou ao mundo, ela se tornou inimiga de Deus e talvez agora ela nem saiba como voltar atrás. Lhe falta humildade para admitir seus erros, talvez, né, como Eli deveria ter admitido. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fui incapaz. Eu não mereço o que Jesus fez por mim. Conserta os meus caminhos, conserta a minha casa. Se assim Ele o tivesse feito,
talvez o fim dele não tivesse sido o que foi. Que eu e você, nessa linda tarde nublada do dia 21 do 09 de 2020, reconheçamos os nossos erros, não fiquemos cegados até que não seja mais possível voltar atrás. Que a gente se arrependa, se humilhe na presença do Senhor, porque o que Ele falou vai cumprir. E quando a trombeta tocar, a trombeta de Deus, não a trombeta do homem ou de festas do homem, a trombeta de Deus, dada a ordem de Deus. Quando Ele der a ordem, a trombeta vai tocar, uma trombeta que nós não temos acesso. Quando a trombeta de Deus tocar, o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, nos levar para a glória. E aí, definitivamente, e acabou-se a glória dos cristãos. Vão ser perseguidos, vão ser entregues na mão do filisteu, na mão do faraó da atualidade, que é o anticristo. Fiquem todos na santa e bendita paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei. Amém.